No cenário cintilante da Grécia Antiga, em meio a deuses, heróis e a efervescência democrática de Atenas, surgiu uma figura que, embora nunca tenha escrito uma única linha, moldou indelevelmente o curso do pensamento ocidental. Seu nome: Sócrates. Ele não foi um general vitorioso, um orador eloquente no sentido tradicional, nem um grande construtor. Sua arma era a palavra. Seu campo de batalha, a mente humana. Sua missão, a busca incansável pela verdade. No Defenestrando Conhecimento de hoje, vamos mergulhar na vida e no legado desse pensador revolucionário. Prepare-se para defenestrar os mitos em torno de Sócrates, entender seu método, suas ideias e o impacto monumental que ele causou, culminando em sua trágica, mas gloriosa, morte. Se você busca desvendar as origens do pensamento crítico e a essência da busca pela sabedoria, já deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal Defenestrando Conhecimento para não perder nenhuma análise aprofundada. Capítulo 1. O Homem das Ruas. A vida incomum de um filósofo, defenestrando a biografia. Sócrates nasceu em Atenas por volta de 470 a.C. Não era de família rica nem nobre. Seu pai, Sofronisco, era escultor e sua mãe, Fenarete, era parteira. Essa origem humilde, aliada à sua aparência peculiar, nariz chato, olhos esbugalhados, o distinguia dos belos e altivos cidadãos atenienses. Ao contrário dos sofistas, seus contemporâneos que cobravam por seus ensinamentos de retórica e oratória, Sócrates não tinha um consultório ou uma escola formal. Ele passava seus dias nas ruas, na ágora, praça pública, no ginásio, conversando com qualquer um que estivesse disposto a debater. Casado com Xantipa, conhecida por seu temperamento difícil, e pai de 3 filhos, Sócrates vivia de forma espartana, com poucas posses, muitas vezes descalço e com vestimentas simples, mesmo no rigoroso inverno ateniense. Sua dedicação à filosofia era total, priorizando a busca pelo conhecimento e a virtude acima de bens materiais ou status social. Ele participou de batalhas como hoplita, soldado de infantaria, demonstrando coragem física em conflitos importantes como a Batalha de Potideia e a Batalha de Anfípolis, onde serviu com distinção. Essa experiência militar não só sublinhava sua coragem, mas também o conectava mais diretamente à vida cívica de Atenas, da qual ele nunca se desvinculou. Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria não estava em acumular informações, mas em reconhecer a própria ignorância. Sua famosa frase, "só sei que nada sei", não era um sinal de desânimo ou de falta de confiança, mas a fundação de todo o seu método filosófico. Para ele, o ponto de partida para qualquer aprendizado genuíno é a admissão de que não se possui o conhecimento completo. Essa humildade intelectual, paradoxalmente, o tornou o homem mais sábio de Atenas, segundo a lendária afirmação do oráculo de Delfos, uma profecia que ele passou a vida tentando compreender e provar através de seu diálogo com os supostos sábios da cidade, sempre descobrindo que, no fundo, eles não eram tão sábios quanto pensavam. Capítulo 2. O método socrático. A arte de parir ideias, defenestrando a maiêutica e a ironia. O grande legado de Sócrates não são teorias complexas escritas em livros, pois ele não deixou nenhuma obra escrita, optando pelo diálogo como forma de transmissão do conhecimento. Seus ensinamentos e seu método nos chegaram principalmente através de seus discípulos, em especial Platão, em seus Diálogos, e Xenofonte. O método socrático era um processo de investigação filosófica que revolucionou o pensamento e se tornaria um pilar da pedagogia. Ele consistia basicamente em 2 fases interligadas. A ironia socrática. Sócrates abordava as pessoas, especialmente aqueles que se consideravam sábios ou especialistas em um determinado assunto, como políticos, poetas e artesãos, fingindo ignorância sobre o tema em questão. Com perguntas aparentemente ingênuas, abertas e diretas, mas estrategicamente formuladas,
Ele levava seu interlocutor a expressar suas próprias ideias, crenças e definições. A cada resposta, Sócrates formulava uma nova pergunta, buscando aprofundar a questão, expor inconsistências lógicas, contradições internas ou a superficialidade do conhecimento do outro. O objetivo não era humilhar publicamente, mas sim desmontar falsas certezas e a presunção do saber, revelando a falta de base sólida das convicções do interlocutor. Essa fase era frequentemente frustrante e, por vezes, irritante para seus interlocutores, pois suas certezas eram implacavelmente abaladas. Era um processo de limpeza intelectual, a maiêutica socrática. Uma vez que a ignorância era revelada e a mente do interlocutor estava vazia de preconceitos e falsos saberes, a destruição do falso saber, Sócrates passava para a maiêutica. A palavra maiêutica significa literalmente arte de partejar ou dar à luz, uma homenagem direta à profissão de sua mãe parteira. Através de uma sequência de perguntas hábeis, bem conduzidas e logicamente encadeadas, ele ajudava o interlocutor a parir suas próprias ideias, a descobrir a verdade por si mesmo que já estava latente em sua mente. O conhecimento, para Sócrates, não era algo a ser depositado ou transmitido de um professor para um aluno, mas sim algo inato a ser tirado de dentro para fora, através da reflexão crítica. Ele agia como um catalisador do pensamento, um guia para o autoconhecimento, não como um mero detentor e despejador de informações. Esse método era uma busca incessante por definições universais e essenciais de conceitos fundamentais como justiça, virtude, beleza, coragem, piedade. Sócrates acreditava que, uma vez que se compreendesse a verdadeira essência desses conceitos através da razão, seria possível viver uma vida mais ética e virtuosa. Capítulo 3. As ideias fundamentais. A virtude é conhecimento, defenestrando o intelectualismo ético. As principais ideias de Sócrates, embora não sistematizadas por ele em tratados, podem ser inferidas dos relatos de seus discípulos, principalmente Platão, que o tornou o personagem central de muitos de seus diálogos filosóficos. Essas ideias formam a espinha dorsal de seu pensamento ético, intelectualismo ético. Esta é talvez a mais central de suas doutrinas. Sócrates acreditava firmemente que a virtude é conhecimento e o vício é ignorância. Para ele, ninguém faz o mal voluntariamente. Se uma pessoa age de forma injusta ou prejudicial, é porque, no fundo, desconhece o que é realmente justo, bom ou virtuoso, ou porque se ilude, acreditando, erroneamente, que essa ação viciosa lhe trará um bem maior: prazer, riqueza, poder. Se alguém soubesse com clareza o que é o bem supremo e qual é o caminho virtuoso, agiria invariavelmente de acordo com ele. Isso implica uma responsabilidade intelectual profunda. A educação, não a memorização de fatos, mas a busca socrática por autoconhecimento e a virtude, é a chave para a vida ética e virtuosa. A importância do autoconhecimento. A máxima "conhece-te a ti mesmo", Gnotis Afton, gravada no templo de Apolo em Delfos, era a bússola moral de Sócrates. Ele via a filosofia não como um estudo de fenômenos externos, mas como um caminho primordial para a introspecção e a reflexão sobre a própria alma, psique, que ele considerava a sede da moralidade, da razão e do caráter de uma pessoa. A verdadeira sabedoria começa com a compreensão de si mesmo, de suas limitações e de suas virtudes. Felicidade, eudaimonia e virtude. Para Sócrates, a verdadeira felicidade ou eudaimonia não estava em bens materiais, em prazeres sensoriais efêmeros, em honras ou no poder mundano. Ele defendia que a felicidade genuína e duradoura é uma consequência direta de viver uma vida virtuosa. A virtude era o maior bem, e a prática consistente da virtude era a chave para a eudaimonia. Um homem justo e virtuoso seria, por definição, feliz, independentemente das circunstâncias externas.
A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esta famosa declaração de Sócrates encapsula seu compromisso com a reflexão e o questionamento constante. Ele acreditava que uma vida sem autoanálise, sem questionar as crenças, os valores e as ações, é uma vida vazia, sem propósito e sem verdadeira liberdade. A filosofia era para ele a própria essência de uma vida plena. O daimon socrático. Sócrates falava de uma voz interior, um daimonion, que o acompanhava desde a infância. Ele descrevia essa voz como um sinal divino que o alertava sobre o que não fazer ou o que evitar, mas nunca o instruía sobre o que fazer. Esse daimon era interpretado por ele como uma espécie de guia moral interno ou uma consciência divina, um aviso contra ações imprudentes ou injustas, e não uma nova divindade a ser adorada, embora essa interpretação tenha sido usada contra ele em seu julgamento. Capítulo 4. O julgamento e a morte. O preço da verdade. Defenestrando a tragédia ateniense. O estilo questionador e a busca incansável por verdades universais de Sócrates, embora transformadores para a filosofia e apreciados por seus jovens discípulos, o colocaram em rota de colisão com a elite ateniense. Sua constante inquisição sobre as supostas sabedorias dos poderosos e a exposição da ignorância alheia geraram ressentimento e inimizade. Em 399 a.C., ele foi formalmente acusado de 2 crimes capitais: corromper a juventude, por incentivar os jovens, incluindo filhos de cidadãos influentes, a questionar a autoridade, as tradições estabelecidas e as crenças dos mais velhos. Seus oponentes alegavam que ele estava minando a ordem social e moral de Atenas. Impiedade, acebeia, não reconhecer os deuses da cidade e introduzir novas divindades. Por sua crença em um daimon pessoal e por questionar a visão tradicional dos deuses e rituais cívicos, o que era visto como uma ameaça à religião oficial do Estado. Sócrates se defendeu no tribunal perante um júri de 501 cidadãos atenienses. Sua defesa, magistralmente registrada por Platão na Apologia de Sócrates, não buscou clemência ou apelo à emoção. Em vez disso, ele reafirmou sua missão filosófica com dignidade e convicção, alegando que estava prestando o maior serviço a Atenas ao incitar seus cidadãos a pensar criticamente sobre a virtude, a justiça e o bem viver. Ele argumentou que, ao acordar Atenas de sua letargia, agia como um moscardo enviado pelos deuses. Foi condenado à morte por uma pequena margem de votos, mesmo com a possibilidade de fugir da prisão, oferecida por seus amigos e discípulos, como Críton. Sócrates recusou veementemente. Em seu diálogo com Críton, ele argumentou que, como cidadão ateniense, havia aceitado viver sob as leis da cidade e, portanto, deveria obedecê-las, mesmo que injustas em seu caso particular. Fugir seria uma quebra de contrato social, um ato de covardia e uma contradição de seus próprios princípios. Manteve-se firme em sua convicção de que é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Bebeu cicuta, uma planta venenosa, e morreu serenamente em meio aos seus discípulos, fiel aos seus princípios até o último momento. Sua morte se tornou um símbolo eterno da integridade filosófica, do martírio pela verdade e da perseguição àqueles que ousam desafiar o status quo em nome da razão e da consciência. Conclusão. O eterno questionador. Integrando o conhecimento, defenestrando o legado. Sócrates, o homem que não deixou escritos, mas cuja voz ecoa através dos milênios, é um pilar insubstituível da civilização ocidental. Seu método socrático ainda é a base do ensino e da investigação em diversas áreas do conhecimento, desde a pedagogia até o direito e a terapia. Sua insistência no autoconhecimento, na ética e na busca incessante pela verdade, mesmo diante da morte, continua a inspirar gerações de pensadores, líderes e cidadãos comuns. Ele nos ensinou que a verdadeira sabedoria reside em reconhecer a própria ignorância, que a virtude é uma busca ativa e que a vida não examinada não vale a pena ser vivida.
Sua vida foi um exemplo de coerência entre pensamento e ação, e sua morte, uma declaração final de seus princípios inegociáveis. Defenestrando as camadas de tempo e mito, percebemos que Sócrates continua a ser o maior defenestrador de todos, desafiando-nos a questionar, a refletir e, acima de tudo, a buscar a verdade dentro de nós mesmos e no mundo ao nosso redor. Sua filosofia não é uma teoria a ser memorizada, mas um convite a uma forma de vida, a um constante autoexame e a uma busca incessante pela virtude. Qual a frase de Sócrates que mais ressoa com você e por quê? Você acha que a sociedade moderna ainda precisa de um Sócrates para nos fazer questionar mais profundamente nossas crenças e valores? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder as próximas análises do canal Defenestrando Conhecimento.